Mas ele não chega como um salvador da pátria, né, Kurt? Eu Não. acho que talvez se fosse um cenário pós o nosso glorioso o Harry Potter, o ex-chefe de equipe, Matia Binotto? Matia Binotto, me fugiu agora. Harry Potter, todo mundo brinca com ele. Mas se fosse um cenário pós-Matia Binotto, eu acho que seria uma coisa mais urgente. Eu acho que com a casa mais tranquila, dá para você aproveitar bem esse tipo de ocasião, né? Eu acho que não é uma situação... O Prost chegando em 90, que existe uma frustração muito grande com o Mansell antes, e ele até companheiro do Mansell no primeiro ano. Não é uma situação... O Schumacher em 96 também, que leva a parte da Benetton com ele, e 94, 95. Ainda tem a vitória do Alesi em 95, mas foi uma grande frustração. O Alesi, a carreira do Alesi é uma frustração imensa, né? Porque ele desponta lá em 90, tal, na Tyrrell e tal, e a gente imaginava... obviamente não era nem vivo em 90, mas imaginava-se que ele fosse ser um piloto muito talentoso, era um piloto rápido, mas não foi consistente. Que eu brinco que é um pouco o Leclerc. Eu tenho essa opinião polêmica que o Leclerc é o Alesi do século XXI, porque é um piloto rápido, um piloto muito bom de treino classificatório, mas que não chegou perto de ter o potencial em ritmo de corrida mesmo. É uma opinião que eu sei que é extremamente polêmica, eu tenho há bastante tempo. Eu lembro que quando o Sainz chega, eu também falei assim, gente, o Sainz, existe um risco do Sainz ficar na frente do Leclerc no campeonato. Pensando num campeonato longo, porque o Sainz sempre teve essa questão de pontuar, de frequência. Então, não chega como salvador da pátria, mas chega com o quê de vou organizar a casa, né? Parece que é a última peça do quebra-cabeça nesse aspecto. E também chega com o quê de, vamos falar a verdade, quem realmente competiu com o Verstappen nos últimos 5 anos? Só o Hamilton. Porque o Lando ainda conseguiu, com o melhor carro na segunda metade do campeonato, pontuar, ganhar a corrida. E o Leclerc na primeira metade também, mas quem conseguiu competir com o Verstappen nos últimos anos foi o Hamilton, e o carro da Ferrari, teoricamente, é o melhor carro da Mercedes. Então, a expectativa é grande, mas eu acho que o piloto a ser batido ainda é o Max. Mesmo com a saída do Adrian Newey da Red Bull, mesmo saídas como um todo, acho que o Max ainda continua sendo o piloto a ser batido. Eu não sei. Eu torço pro Hamilton, falo isso abertamente com compliance. Inclusive... mudou a capinha, Inclusive tem a capinha vermelha. Até 31 de dezembro a capinha era meio verde ali. Mas agora mudou, Agora, o Curti, você não acha que há uma diferença cultural gritante, né? Diante de se você pegar toda a carreira do Hamilton, sempre como motor Mercedes na Fórmula 1, tudo bem, teve ali o Frederico Vasseur antes de chegar à Fórmula 1, que é o chefe dele agora na Ferrari, mas a Ferrari tem a sua própria cultura, é aquilo que a gente mais imagina como uma seleção de futebol, que é uma equipe de Fórmula 1 com um piloto que talvez tenha a metodologia mais fria, menos latina. Você acha que isso pode ser um obstáculo a ele? Eu acho que é uma solução, na verdade. Porque acho que muitas vezes é um oba-oba na Ferrari que são muitas decisões passionais. Isso no meio da corrida, inclusive. E o Hamilton costuma ter decisões extremamente frias durante a corrida, seja uma troca de pneu, seja escolher um pneu duro em vez de um pneu médio, por exemplo. Eu acho que falta isso na Ferrari, na verdade. E ao mesmo tempo, talvez, para esse momento da carreira dele, talvez falte esse calor humano, né? Depois de Toto Wolff, todo germânico nesse aspecto, uma questão um pouco mais fria, vamos dizer assim. O próprio público inglês nesse aspecto, às vezes, acaba sendo um pouco assim também. Então, eu acho que é um casamento que se você olhar pela ótica do melhor dos dois lados, tende a dar certo. A gente não sabe o ritmo do Hamilton como tá. Eu acho que deu uma última demonstração da ultrapassagem no Russell para ficar na frente dele no campeonato, de tipo, tava de aviso prévio, mas não vou ficar atrás dele não. E aí esse último Hamilton, dessa última corrida, deu um gás pra gente ver um mesmo Hamilton na Ferrari. Agora, a idade no automobilismo é um fator. Claro, depende da categoria, talvez na Stock Car menos, na NASCAR menos, mas na Fórmula 1 costuma ser um fator. O Alonso é um ET nesse aspecto, mas a gente costuma ver um declínio depois dos 38, 39 em pilotos em relação a reflexo, de largada, enfim, e os carros hoje são muito sensíveis, né? Eles requerem... Sim. E o Hamilton, acho que nesse caso, é um dos pilotos mais adaptados a essa sensibilidade do carro moderno de Fórmula 1. E aí essa é a minha dúvida. Se com a idade que ele tem, nos 40 anos, ele está apto a ter a mesma sensibilidade do carro que ele tinha 5, 6 anos na época da dominância que teve na Mercedes. Você vê a idade sendo mais obstáculo do que a mudança cultural, então? Eu acho.
Eu acho uma questão talvez física. Hoje muito menos, né? Vide o Alonso, até mesmo o Raikkonen, queira ou não, mas eu acho que pode ser um ponto. A verdade também é que o Hamilton sempre se cuidou muito bem, né? Também. Eu tinha visto uma notícia hoje cedo que a Angela ia com ele, inclusive. Né? Os dois vão voltar a trabalhar juntos. Ela está sendo contratada por ele, no caso, naquele projeto... O 44. 44, né? Então... A expectativa é uma realidade completamente diferente de 30 anos. O Mansell não entrando no carro da McLaren, por exemplo, literalmente. Mas o esporte mudou muito. O esporte mudou muito, mas é só essas questões dos reflexos que eu me pego pra sentir. Mas eu senti ele muito desmotivado nesse último ano. Assim, não me pareceu que ele estava no limite do carro. E é só pegar os treinos classificatórios, eu acho, né? Isso mostra muito a diferença de ritmo do Russell e do Hamilton nos Q3. Você vê ele saindo menos, você vê ele saindo menos, que eu falo, exagerando os limites de pista, vamos dizer assim. Eu senti um Hamilton um pouco mais de aviso prévio mesmo. A galera fez muito essa brincadeira, mas talvez seja verdade. Assim, mesmo se resguardando e quando precisou, na última corrida, ele apareceu. Espero que seja essa versão na Ferrari, né? Eu acho que talvez o Hamilton possa ter sentido um pouco, até traído, eu acho que pode ser a palavra ideal aqui nessa situação, dele perceber que assim, tem um menino aqui atrás, que é o André Kimi Antonelli. E eles vão demitir quem? Eu, o cara que trouxe 6 títulos, e não o Russell, o cara que até agora não ganhou nada com a Mercedes. Eu acho que ele também sentiu um pouco desse impacto de uma equipe em que ele ajudou a construir e que ele ajudou a levantar do nível que ele levantou, e pensa assim, do nada eles vão me demitir pra colocar um moleque de 18 anos. E até eu acho que por isso que o anúncio da Ferrari vem muito cedo. Foi feito em 1º de fevereiro do ano passado. A temporada não tinha começado. Então, eu acho que tudo isso pesou para a mentalidade que o Hamilton tinha. E quanto à questão cultural, eu acho que o que dá uma amortecida no impacto se chama Frederic Vasseur. É um francês que já está promovendo mudanças na Ferrari. E não só ele como francês, mas ele tendo introduzido um subchefe de equipe, que é o Jérôme D'Ambrosio, que é um belga, que vem da Mercedes também. Então já tem uma mudança de cultura. Seria diferente na parte do Binotto, na era do Arrivabene. Se a gente for olhar, pós-Jean Todt, se eu não me engano, a gente não teve nenhum outro não italiano chefe da Ferrari, porque Stefano Domenicali, Arrivabene, o Binotto... O nosso ex-colega, que também trabalhou durante muito tempo na ESPN, o Gustavo Faldon, ele sempre criticava, assim, a Ferrari está sendo muito italiana. Né? E ele tem razão, né? E obviamente a era Schumacher tem muito disso. Você tinha ali um francês, 2 britânicos, né? Você não tem ali... e mais um alemão. Quando a Ferrari ela realmente fica na mão dos não italianos é que quando ela costuma decolar. Talvez essa seja a primícia aí para uma era de sucesso.